Olá, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre o tummy time. E o que é isso, né? Esse termo sugere que a gente deve colocar esse bebê de bruços, nessa postura aqui. Mas isso, um bebê pequeno ficar nessa postura, sim, gente, ela é extremamente importante para fortalecimento da coluna, do tronco, dos membros superiores, dos membros inferiores, abdominal, controle cervical, lateralização de pescoço e visão. É muito importante que o bebê seja estimulado ao tummy time a partir do primeiro mês de vida. Mas se o bebê estiver seguro, a gente pode colocá-lo até antes. E aonde é que a gente tem que colocar no tummy time? Idealmente, a gente não recomenda superfícies muito moles, tipo os trocadores, o sofá, a cama. Por quê? Porque o bebê vai ficar enganchado, se enrolando quando ele for conseguir mexer e não vai conseguir ter o mesmo apoio que um tapete mais rígido, como os tapetes de EVA ou os tapetes de plástico têm. O que é muito importante, que a superfície seja firme e não tenha obstáculos ou lençóis ou outras coisas que possam atrapalhar esse movimento. E vamos entender algumas coisas. Esse bebê, principalmente no início da vida, ele ainda está muito inseguro. Ele quer estar no colo, recebendo carinho, amor, proteção. E às vezes, colocá-lo nessa superfície firme, ele pode ficar mais angustiado e inseguro e não tolerar muito tempo nesse tapete. Então, no início, a gente vai com calma. No horário que o bebê estiver bem e acordadinho, coloca primeiro ele de barriguinha para cima. Aí a gente pode estimular com figuras de contraste preta e branca ou branca e preta. A gente coloca mais ou menos uns 30 centímetros de distância do olho do bebê para ele fixar o olhar na figura. Aí vai lateralizando a figura para ele lateralizar com o olhinho. E aí depois ele vai aprender a lateralizar também com a cabecinha. Isso a gente vai colocar tanto com o bebê de barriga para cima, como com o bebê de barriga para baixo. Uma outra coisa muito legal são brinquedos de barulho, só que o ideal é que não sejam barulhos tão estridentes. O melhor são barulhos mais suaves, ó, que o bebê também a gente vai fazer esse mesmo movimento. Depois a gente vai aumentando alguns barulhos, mas nada muito porque o bebê vai ficar assustado e não vai ter interesse pela brincadeira. Uma outra opção também são os fantoches ou dedoches para fixação do olhar da criança no tummy time. A gente vai lateralizando, aí a criança vai ficar olhando, prestar atenção, vai fixar melhor o olhar e com o tempo vai ter até interesse em ir pegando de forma indireta pelo objeto que você tá. Ela levanta o braço à linha média primeiro de forma não intencional. Ela vai passo fechar a mão sem querer, mas com o tempo você vai ficando mais coordenada e ela vai tentando sim pegar também o objeto, tá? Depois disso, a gente vai colocar o bebê de barriga para baixo, que é o tummy time. Inicialmente, esse bebê não vai ter ainda muita flexão nesse pescoço. Inicialmente, o bracinho fica mais atrás mesmo, até quase abaixo do ombro, e o bebê levanta pouco a cabeça. Com o tempo, a gente vai ter mais controle, esse braço vem para frente e esse bebê eleva mais esse pescocinho também. É utilizado por algumas pessoas ou um rolinho aqui, um rolinho de lençol ou uma almofadinha para a gente também colocar esse tronco para elevar. Pode ser um estímulo interessante nesse início para o bebê tolerar mais esse bruços, tá? E aí como é que o bebê vai ter essa atração? Você coloca ele e coloca as atividades à frente, ó, para o bebê ter o interesse em olhar e ele vai acompanhando aos poucos e vai ter o interesse de ficar mais tempo. Uma outra coisa que eles gostam muito são os espelhos, também é uma ótima fonte para colocar aqui na frente para o bebê ficar se olhando e ter mais interesse em ficar no tummy time. E por que que essa atividade é tão importante? A gente estimula o tummy time sempre. A gente sempre fala, bebê acordado é bebê no tapete. Então a gente deve estimular o bebê a brincar livre e solto. Evitar que esse bebê fique muito tempo em cadeiras, no bebê conforto, só no colo. É importante também deixar esse bebê brincar livre. E inicialmente ele pode não tolerar quase nada, às vezes 2 minutinhos, 3 minutinhos e tudo bem. Se o bebê der algum sinal de desconforto, a gente pausa e depois recomeça a atividade. Ou tenta de novo barriguinha para cima, outros estímulos e a gente vai com calma nesse entorno até ele tolerar melhor o bruço. Essa atitude
vai fazer com que o bebê fique mais fortalecido para depois ele conseguir se rolar, se arrastar, levar as mãos e os pés à boca. Depois ele vai ter a postura da esfinge, do pivoteio, sentar, o engatinhar e o andar. Então esse é o preparo para tudo isso e deve acontecer nesse ambiente, no tapete.